Sabe, num século cheio de barulho, uma única voz conseguiu se destacar. E não foi em palácios, não, foi em estádios lotados. Uma voz que viajou por continentes, que aconselhou presidentes e, o mais incrível, que falou diretamente a milhões de pessoas. Hoje, a gente vai mergulhar na história de Billy Graham, o pregador das multidões. E a base de tudo era um convite muito simples. Apenas 4 palavras que deram a volta ao mundo. Venha como você está. Olha que poderoso. Não era um chamado para quem já se achava perfeito, sabe? Era para todo mundo. E essa foi a grande essência da mensagem dele. Uma mensagem que ecoou por décadas. Um convite direto e pessoal. Então, vamos lá. A pergunta que fica é: como é que um jovem de uma fazenda lá na Carolina do Norte se transformou nessa figura mundial? Bom, a história dele não começa com um raio caindo do céu ou um grande evento. Na verdade, começa com um momento bem mais quieto, uma decisão pessoal. Pensa bem, ele até cresceu num lar cristão, mas a fé para ele não foi algo automático, tipo uma herança. A verdadeira jornada espiritual dele começou para valer num lugar bem inusitado, uma simples tenda de avivamento. Foi ali que ele entendeu que a fé tinha que ser uma escolha dele, e não só uma tradição de família. Isso foi lá em 1934, ouvindo a pregação de um evangelista chamado Mordecai Ham. Foi ali que ele tomou a decisão. E o ponto aqui que é super interessante é essa ideia, né? A conversão não como algo que acontece com você, mas como um ato consciente, uma escolha. Foi exatamente nesse momento que a fé dos pais dele se tornou de fato a sua fé. Mas não pense que o caminho foi uma linha reta, sem obstáculos. Pelo contrário, anos depois, ele passou por uma crise de fé gigante, uma crise bem intelectual mesmo, onde ele começou a questionar a autoridade da Bíblia. E no meio daquela angústia toda, a resposta não veio de um debate teológico, veio de uma decisão. Ele simplesmente decidiu confiar na Bíblia e pregar a mensagem dela. E esse ato de fé, se tornou a base, a rocha de todo o ministério dele. Aí a gente olha para trás, né, para aquele jovem cheio de dúvidas, e a pergunta é inevitável. Quem diria? Quem poderia imaginar que aquele rapaz se tornaria a voz que falaria para milhões e milhões de pessoas no mundo todo? E foi a partir daí que a coisa explodiu. A gente avança um pouco na história e vê como aquela decisão deu frutos. A voz dele começou a alcançar uma escala que, sinceramente, era inimaginável. Ele acabou transformando completamente o cenário religioso do século XX. Se teve um divisor de águas, um momento que realmente colocou ele no mapa, foi o avivamento de Los Angeles, em 1949. O que era para durar só algumas semanas, acabou se estendendo por meses. Imagina a cena, tendas lotadas, a mídia cobrindo tudo e milhares de pessoas todos os dias respondendo ao chamado dele. E o resultado de tudo isso, ao longo da vida dele? Bom, se resume a um número absurdo. Estima-se que Billy Graham pregou pessoalmente para mais de 200 milhões de pessoas. 200 milhões! É um alcance que não tem paralelo na história moderna. É um número que é até difícil da gente conseguir imaginar. Mas como ele fez isso? Basicamente com uma estratégia de 3 pontos. Primeiro, os estádios. Ele foi onde as pessoas já estavam, nos maiores lugares possíveis. Segundo, a mídia. Ele usou o rádio e a TV como ninguém, o que era algo super revolucionário para a época. E terceiro, o convite. No fim, a base de tudo era aquele chamado público direto, de pessoa para pessoa. E aí a gente chega num ponto fundamental, o estilo dele. Não tinha aquela firula teológica, sabe? Aqueles discursos super complicados. A abordagem dele era o que a gente pode chamar de simplicidade cirúrgica. Era a Bíblia aberta e uma mensagem muito clara. Pecado, salvação, esperança. E era justamente isso que fazia a mensagem dele chegar em todo mundo, desde o cidadão comum até presidentes. Só que os números, a escala do ministério, são só uma parte da história. Para entender de verdade o impacto de Billy Graham, a gente precisa olhar para o homem por trás da mensagem, para a integridade e para a influência que ele teve. O alcance dele ia muito, mas muito além do púlpito. Ele foi o cara que colocou o movimento evangélico no centro do debate público. Ele aconselhou vários presidentes americanos de todos os lados políticos e ajudou a diminuir aquele estigma que existia, dando ao cristianismo bíblico uma voz muito mais respeitada na mídia. E agora, a gente chega no que talvez seja o legado mais impressionante dele, e com certeza o mais raro para uma figura pública desse tamanho. Ele terminou bem. A jornada dele, que foi longuíssima, não teve nenhum escândalo, nem moral, nem financeiro, nem de poder.
Pensa bem, num mundo onde a gente vê líderes caindo o tempo todo, essa integridade foi algo notável. Essa integridade toda se apoiava em alguns pilares, né? Primeiro, na organização do ministério, uma ética de total transparência financeira. Segundo, na vida pessoal, uma fidelidade que nunca foi questionada. E terceiro, na mensagem, uma consistência impressionante. A mensagem era a mesma ao longo de mais de 60 anos. Ok, mas e hoje? O que ficou de tudo isso? O legado de Billy Graham não é só uma lembrança em livros de história, não. É uma estrutura viva que continua aí impactando o mundo. E esse legado aparece de várias formas. A parte mais visível, claro, é a Associação Evangelística Billy Graham, que continua super ativa. Mas o impacto mais profundo, esse a gente vê nos milhões de vidas que foram transformadas. A gente vê no padrão de integridade que ele deixou como exemplo e também nas portas que ele abriu na mídia, que, olha, continuam abertas até hoje. Se a gente tivesse que resumir o segredo da comunicação dele, talvez fosse essa frase. Ele mostrou que profundidade e simplicidade não são inimigas, pelo contrário, são aliadas. Ele provou que para ser profundo, você não precisa ser complicado. Na verdade, a simplicidade, quando está baseado na verdade, tem um poder imenso. E no fim das contas, toda aquela história gigante, de estádios lotados, de conversas com presidentes, tudo isso volta para um núcleo muito simples, mas muito poderoso. Um homem, uma Bíblia e uma mensagem. Um homem que, depois de uma crise de fé, tomou uma decisão: confiar em um livro e entregar uma mensagem. E foi essa simplicidade que, no final, mudou o mundo para milhões de pessoas.